Ou todos ganham ou todos perdem. A verdade é que não há crescimento no erro, não há crescimento na fofoca, na amargura. A falta de perdão, ela não é produtiva, ela é destrutiva, destrói ambos os lados, marca negativamente no mundo espiritual, marca negativamente na alma, nas emoções, dirige, aponta uma direção que não é certa. É um caminho tortuoso, é um caminho de colheitas negativas. Por quê? Porque o coração travou, o coração bloqueou, congelou. Não pode crescer o coração que não libera perdão. O coração que tem vingança, o coração que está planejando a vingança daquela dor que ficou guardada. Na verdade, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, Ele nasceu, Ele viveu, cresceu em graça e sabedoria. Porque em nenhum momento, quando os seus opositores, e não só opositores, mas críticos, ofensores, que falaram e agiram e o maltrataram e o feriram, esses agiram erradamente. E o Senhor Jesus, mesmo diante dessa situação, Ele não revidou a altura do erro. Ele manifestou sabedoria em todos os momentos. Manifestou o amor perfeito. Ele manifestou o perdão perfeito. Ele manifestou a vida abundante. E o que acontece quando nós manifestamos como Jesus manifestou? Nós começamos a crescer, começamos a aprender o que é certo, começamos a ser produtivos, a evoluir nas nossas emoções, a deixar de lado, deixar para trás aqueles grilhões que nos prendiam, aquelas fortalezas na nossa mente que vem sendo construído desde a infância, por meio de palavras de derrota que nos ofenderam, por meio de ações contra a nossa pessoa, que ao invés de nós aprendermos com aquela situação, nós acabamos ficando ofendidos, acabamos não aprendendo e acabamos saindo dali mais carregados de negatividades do que de bênçãos. Por quê? Diante de um gigante do desespero, do desânimo, do fracasso, diante do gigante Golias, como Davi, ele poderia retroceder, ele poderia parar, ele poderia não vencer, ele poderia olhar naturalmente e ver tamanha dificuldade que teria para apenas machucar o seu opositor, que era um gigante. Mas ele se encheu da verdade que ele tinha ouvido falar do Deus poderoso, das maravilhas do Deus poderoso. Ele se encheu e tomou uma posição com base no Deus dele, não na sua própria força, porque na nossa própria força
as medidas de mudança que tomamos são paliativas. Todas as tentativas para mudar na nossa força, elas tendem ao fracasso. Mas aquelas medidas que nós tomamos baseado no alicerce que é a palavra, naquele fundamento que é a vida de Jesus, nos princípios que a Bíblia nos traz, nos ensinamentos que a verdade de Deus nos traz, nos mandamentos, aí nós teremos êxito, nós seremos bem-sucedidos, nós cresceremos, nós seremos livres quando nós temos a base, o alicerce da nossa casa, da nossa vida, como a palavra de Deus. Aí nós cresceremos. Nós vamos produzir frutos que abençoam pessoas. Porque as pessoas, nós temos que ser condutores de bênção. Assim como o Senhor Jesus. A verdade de Jesus, ela doeu para muitas pessoas. Mas a motivação certa do coração do Senhor Jesus pôde alcançar aqueles que se abriram, aqueles que chegaram humildemente na sua presença, foram transformados, aqueles que ouviram atentamente e praticaram o que ouviram. Esses não perderam, esses não jogaram tempo fora, não se frustraram. Por quê? Todos que atentaram para os ensinamentos de Jesus e atentam até hoje, têm oportunidade de escrever uma nova história para sua família, para si próprio, para a sociedade. Nós vemos homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, idosos, que têm praticado princípios da Bíblia, que têm praticado a vida de Jesus e têm dado exemplos poderosos. Então, o que acontece nessa situação? Hoje nós temos a oportunidade de nos despojarmos daquelas amarras, daquelas correntes, daqueles grilhões da mente, do coração, das lembranças terríveis de palavras que não se referiam a nós, mas foi falada em direção de cada um que está ouvindo agora. Mas você não era verdadeiramente aquela palavra de derrota. Você não é, você é uma palavra de vitória. Você é um filho de Deus, você é amado de Deus, você é feito pelas mãos de Deus. Deus te ama, Deus quer fazer algo grande através da sua vida. E Deus quer fazer algo grande em sua vida também. Nós precisamos buscar o propósito de Deus. Nós temos que aplicar a vida de Deus nas nossas vidas. No teu trabalho, em integridade, em santidade, em justiça, em alegria. Esse é um testemunho fiel de quem serve a Deus. Na igreja, não fazer por aparência, não fazer para agradar homens, não fazer só para parecer bonito, sim, mas sim para agradar o coração do Pai. Quando você cantar uma música, quando você pregar, compartilhar uma palavra, faça para agradar a Deus. Também na sociedade, seja luz num mundo de trevas. Não deixe que as propostas enganosas te engode, te lace e te arraste para o precipício. Não. Mas permita que Deus e o Espírito Santo te guiem. Que o teu relacionamento com Deus seja verdadeiro. Não seja apenas uma casca. Não seja apenas uma capa de ovelha. Não, mas seja profundo. Um relacionamento fervoroso. Um relacionamento de tempo qualitativo. Que tenha qualidade, que tenha intimidade, que tenha sinceridade diante de Deus quando você orar. Abra o seu coração para Ele. Deixe Ele te tocar. Deixe Ele te ministrar. Deixe Ele te abraçar.
Deixa Deus ser o teu Pai nesse momento. Que Ele possa curar todas essas feridas do teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus